Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente, sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe o canal, divulgue o canal, deem seu like ou seu dislike, não deixem de comentar e vamos à nossa terceira e última parte sobre a fraude, monoteísmo judaico-cristão. Monoteísmo judaico-cristão é uma farsa, parte 3. Vamos dar uma olhada aqui numa fonte enciclopédia judaica, né? O que é que ela nos diz? Vejamos o que nos diz a enciclopédia judaica. Existe algum núcleo histórico embutido na narrativa? Obviamente, contém muita matéria lendária. As histórias de Ló, Agar, Quetura são mitos etnológicos. As teofanias e a história da destruição das cidades são lendas. A circuncisão não foi adotada pelos israelitas da maneira aqui representada na Bíblia, né? Hebreu apareceu para Abraão, mandou Abraão a pele do peito de todos os seus descendentes. Isso tudo mentira, né? E a história da tentativa de sacrifício de Isaac é um produto do período real. Ou seja, a historinha de Isaac ali sendo sacrificado, supostamente sendo sacrificado, é uma historinha que foi produzida, escrita, lá no período que Israel já tinha reis. Certo? Não é uma coisa recente, não foi uma coisa tempos passados. Os parentes de Abraão, Gênesis 22, versos 20 e 24, são personificações de tribos, e seus predecessores e sucessores de Noé e Jacó são míticos ou lendários. Quer dizer, do muito debatido capítulo 14, aquele em que ele aparece, né? É o tal do Melquisedeque aparece, Abraão conversa com aquele Melquisedeque, certo? Primeiro deve ser dividido em duas partes: a história da invasão elamita e a conexão de Abraão com ela. A primeira parte pode ser histórica, mas não se segue que a segunda parte é histórica, assim como a realidade do papel milagroso atribuído a Moisés decorre da realidade do Êxodo. Pelo contrário, a menção de Salém e dos dízimos aponta para uma origem pós-exiliana para o parágrafo. A invasão pode ser histórica. A invasão pode ter acontecido, tá entendendo? Dos povos ali, invadindo ali a cidade de Gomorra, né? Sodoma e Gomorra. Mas não ali aquele personagem Abraão ali no meio daquela historinha não é histórico. Tá? A invasão pode ser histórica. Kedorlaomer e Arioch são elamitas e uma marcha da Babilônia a Canaã. É concebível, mas nenhuma menção a isso foi encontrada nas inscrições e não é fácil reconciliá-la com os fatos conhecidos. Se Amiraphel for Hammurabi, a data de Abraão é cerca de 2300 a.C. O texto representa Abraão vindo do vale Tigre-Eufrates para Canaã. Uma migração de ancestrais hebreus daquela região não é necessária para a explicação do que sabemos da história hebraica, mas deve ser dado peso à tradição bem formada e persistente. E uma migração desse tipo, como indicam as inscrições de Ter el-Marna, deve ser considerada possível. Se um motivo para o movimento for buscado, pode ser encontrado nas guerras que aconteciam constantemente entre os habitantes densamente povoados e fracamente organizados do vale entre os rios. Indicações distintas de uma migração abraâmica da Babilônia são encontradas por alguns estudiosos na semelhança entre as
instituições babilônicas e hebraicas, como o sábado e mitos, criação, dilúvio, etc. Outros, esta semelhança é referida à intermediação cananeia. Aí a fonte, né? Eles adoravam deuses, mas os escritores do Pentateuco, eles quem? Os parentes de Abraão, todos os parentes de Abraão, né? Adoravam vários deuses, mas os escritores do Pentateuco, como pretendiam reformular as lendas de seu povo, a partir de ideias monoteístas que agora eles criam, passaram a dar a esses hebreus antigos, como Sete, um outro, porque os cristãos eles fazem um monte de livrinhos e revistas e apresentam esse pessoal todo aí como sendo monoteístas. Mesmo ali, bem próximo ali de Abraão, o tal do Betuel, eles apresentam como monoteísta, sendo que esses mesmos é que eram politeístas. A Raquel, né, eles apresentam como sendo politeísta. Eles adoram deuses, mas os escritores do Pentateuco, como pretendeu reformular as línguas do seu povo a partir de ideias monoteístas que agora eles criam, passaram a dar a esses hebreus antigos o mesmo Deus que eles agora têm como único. Agora fica mais fácil de entendermos, por exemplo, o Gênesis, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Esse plural, sendo aplicado a uma só pessoa, se justifica porque, na verdade, quem falou essa frase não foi um único Deus, mas sim uma pluralidade de deuses. Durante a criação mencionada em Gênesis, havia vários deuses. Essas informações também nos ajudam a entender também porque a palavra Elohim no singular, porque a palavra Elohim no original significa deuses e não somente Deus. Na verdade, Elohim nunca significou Deus. Essa conclusão explica em dois outros artigos, os deuses e o politeísmo hebreu, parte 3. Enfim, aliás, Elohim só foi traduzido como Deus para induzir a ideia enganosa nos relatos de que havia um só Deus desde a criação do mundo. E quando eu falo traduzir para Deus, né, tem minúsculo, né? Aqui eu estou me referindo à manipulação da ideia cristã do monoteísmo, certo? Enganosa nos relatos de que havia um só Deus desde a criação do mundo. O que aquele Deus era o dos hebreus. As histórias das quais os hebreus tinham de seus antepassados eram relatos onde adoravam vários deuses. As conclusões acima também nos auxiliam a entender do porquê os hebreus constantemente adorarem outros deuses quando não havia motivos para isso. Fica também porque os diferentes reis, tanto de Judá quanto de Israel, adorarem os deuses que supostamente seus antepassados ou seus pais lhe ensinaram serem falsos. Depois que temos essa visão geral dessa ideia de monoteísmo, politeísmo, quem de fato poderia ser monoteísmo, nós vimos no primeiro, segundo, terceiro vídeo agora, e não existe essa história do monoteísmo, fica fácil percebermos que, e de também entendermos as razões e os motivos porque nós vemos vários reis de Judá e de Israel adorando vários deuses e a Bíblia acusando-os de estarem adorando Deus que não deveriam adorar. Estão entendendo? E, na verdade, eles estavam fazendo o que seus pais ensinaram para eles. Porque esses reis aprenderam a adorar vários deuses porque seus pais eram politeístas. Seus pais nunca foram monoteístas. Né? Essa ideia aí presente no texto, negativando a ideia de politeísmo e apresentando um Deus que está se opondo a esse politeísmo, isso é uma inserção posterior, inventada e mentirosa daqueles que estavam
agora tentando implantar o monoteísmo na cultura dos hebreus. A partir desses textos, retrata a cultura de seu povo. Os relatos bíblicos são uma montagem para conduzir os hebreus a uma adoração de um Deus que seus antepassados nunca adoraram de forma isolada e real. Percebem o quanto as igrejas e os crentes em geral não sabem interpretar a Bíblia, ou se alguns sabem, fingem não ver esses detalhes, só para enganar e extorquir pobres pessoas bem-intencionadas e crentes? Elas só querem incutir-lhes a ideia de que nas páginas bíblicas há um Deus único e verdadeiro, sendo que não há. E ainda, diferentemente do que é ensinado pelas igrejas, mesmo os hebreus que estiveram no Egito durante os 400 anos de cativeiro adoraram os deuses egípcios e outros deuses. Eles não adoraram a Javé. E essa certeza extraímos ainda da fala de Josué. Vejam. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Viram? O texto de Josué, de novo, nos esclarece que os deuses que os parentes de Abraão adoravam eram os deuses que ficaram lá do outro lado do rio, ou seja, na Mesopotâmia, certo? E mesmo os hebreus que saíram do cativeiro babilônico, nessa lenda, né, do cativeiro egípcio, eles não adoravam Javé, adoravam vários deuses, entendeu? Adoravam vários deuses. Veja que o Josué pede que eles abandonem esses deuses. Mas a ideia de Josué dizer que abandonar esses deuses é porque isso aí é a ideia do escritor que pretende introduzir o monoteísmo, certo? Veja, a ideia é criada pelo escritor. Essa ideia de monoteísmo, oposição ao politeísmo, é do escritor que está tentando imprimir a ideia de monoteísmo em uma época passada e distante do seu tempo, né? Ou do momento em que ele escreve esses contos. Além do rio, o que isso quer dizer? A expressão além do rio nada mais é que uma referência às terras que ficaram ou ficam próximas do Eufrates, na Mesopotâmia. Josué quer dizer que os descendentes imediatos do clã de Abraão vieram desse lugar, como já demonstramos exaustivamente em parágrafos acima. E mais, Josué está dizendo que ainda em seu tempo, antes de entrar em Canaã, os hebreus tinham deuses pagãos em seu meio. Os hebreus, durante os 400 anos de escravidão, segundo as palavras de Josué, adoravam os deuses egípcios. Até durante os 40 anos que ficaram no deserto perambulando, os hebreus adoravam outros deuses. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Não. Vocês carregaram o seu Deus Sukkot, Kium, imagens dos deuses astrais que vocês fizeram para si mesmos. Eu vos deportei para além de Damasco, diz o Senhor, que se chama Deus dos Exércitos. Amós agora nos revela que, no período que os hebreus estavam supostamente perambulando no deserto, por 40 anos, né? Eles adoraram foi vários deuses, pessoal. Aí o escritor de Amós, quando ele dá essa ideia de oposição, em que parece um Deus aqui se opõe a essa ideia do politeísmo, mas essa é a impressão do escritor que está querendo criar um monoteísmo, né? Tentando dizer que os hebreus, em tempos passados, eram monoteístas. Querem dizer que os hebreus nasceram como um povo monoteísta. Só que isso é mentira. Os hebreus não nascem como um povo monoteístas. Eles nascem como um povo politeísta. O monoteísmo é posterior. É já na época dos reis, quando eles têm reis, está entendendo? O escritor de Amós diz que os hebreus, mesmo durante os 40 anos peregrinando pelo deserto, se mantiveram politeístas. Eles não adoraram a Javé. Ezequiel, o profeta, ainda confirma a declaração de Amós com a seguinte declaração. Vejamos as declarações de Ezequiel. Eu lhes disse, então, que cada um lance para fora os ídolos abomináveis que atraem os vossos olhos.
não mais vos mancheis com os ídolos do Egito. Eu é que sou o Senhor vosso Deus. Eles, porém, se rebelaram contra mim e se recusaram a escutar-me. Nenhum deles rejeitou os ídolos abomináveis que atraem os olhos, e nenhum abandonou os ídolos do Egito. À vista disso, decidi desencadear sobre eles a minha cólera e contra eles e contra o próprio Egito saciar o meu furor. De novo, Ezequiel nos revela qual era a adoração dos hebreus. Eles eram politeístas. Mesmo aqueles que dizem que saíram do Egito eram politeístas. Nunca deixaram de ser politeístas. Sempre adoraram vários deuses. Daí a exortação de Josué em pedir para que jogassem fora esses deuses. Os hebreus adoravam os deuses egípcios. Agora, essa certeza nos é confirmada por Ezequiel. Percebam que as declarações de Josué também nos dizem que o adorar um só Deus nasce a partir de Abraão e não de ascendentes a ele. Para trás só havia adoradores de deuses. A ideia, né, da implantação do monoteísmo parte da pessoa de Abraão, né, escritor que tenta criar essa ideia do monoteísmo. Ele centra o monoteísmo na pessoa de Abraão. Só que o próprio Abraão era politeísta, tá entendendo? Os hebreus nunca foram monoteístas, por todas as razões e motivos que nós apresentamos desde o vídeo 1, certo? É isso aí, pessoal. Deixe seu like, seu dislike, compartilhe no canal, deixe seus comentários e até a próxima.